Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Hoje, primeiro dia da semana, nós vamos ruminar a palavra do Alimento Diário, lembrando que estamos vendo sobre a igreja, coluna e base da verdade, amém? E a mensagem dessa semana, que é a terceira semana, fala sobre Deus manifestado na carne. Nós já sabemos que quem manifestou Deus em carne, que foi o maior mistério, né, dentre a humanidade, foi justamente o Senhor Jesus, que é o Verbo que tornou-se carne, a palavra que tornou-se carne e habitou entre os discípulos ali. E ele, o seu viver desde o nascimento foi um viver diferente. Ele manifestou Deus na sua carne, no seu corpo humano. Amém? E nós vimos essa semana as orientações que Paulo deu a Timóteo sobre manifestar Deus em todos os aspectos. Nós vimos durante a semana, desde terça-feira, mostra que os atributos divinos, eles são expressos nas virtudes humanas. E assim, começamos na quarta-feira, expressar a Deus no relacionamento com os irmãos, com os quais temos nas reuniões, nos ajuntamentos, nas visitas. E na quinta-feira falou sobre expressar a Deus no cuidado com os familiares necessitados. Ou seja, aí requer o que? O esplêncnon de Cristo sendo infundido em nossa humanidade para nós termos o mesmo sentir, a empatia, tomar as necessidades dos irmãos como nossas necessidades, sejam dos irmãos, também de familiares, e como diz aqui na sexta-feira, devemos expressar a Deus no cuidado com os familiares necessitados, que é a parte 2, que aí entra o cuidado, né, com as viúvas, os viúvos. E Paulo diz para Timóteo para contar viúvas no caso viúvas, né, que sejam acima de 60 anos, porque as mais novas, quando ficam levianas, se apartam de Cristo, anular o primeiro compromisso, aí elas acabam se infiltrando em outros relacionamentos e tal. É o que Paulo diz, mas precisa saber como cuidar. Foi falado isso ontem de uma maneira prática, que é expressar a Deus com sabedoria, discernimento no cuidado com os familiares. Ou seja, envolve tanto os pais, a atenção aos pais, os cuidados necessários, tanto no aspecto psicológico como também no aspecto humano, as necessidades humanas. E em tempos de pandemia, nós precisamos estar atentos que sempre haverá necessitados em nosso meio. Amém? E no dia de hoje, domingo, fala sobre expressar Deus no relacionamento profissional e no ambiente de trabalho. Lembrando que a base dessa semana, dos versículos, são justamente, eu vou ler numa versão aqui, que é do irmão Rubens Cândido, no Novo Testamento, 1 Timóteo 6, 1 e 2. Os que estão sob jugo, escravizados, considerem os próprios senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque são irmãos, mas sirvam-lhes como escravos, porque eles, que se beneficiam do vosso serviço, são crentes e amados. Ensina e exorta estas coisas. Essa é a base, né, dos versículos de hoje. E da semana nós contamos com 1 Timóteo capítulo 5, que descreve desse cuidado que falamos, desde os mais velhos, progenitores, os pais, seja no aspecto biológico, mas também no aspecto espiritual,
precisamos estar atentos no cuidado deles. As viúvas, os viúvos, os jovens, os adolescentes, as irmãs. A liderança da igreja, quando vai lidar com irmãs jovens, Paulo disse para Timóteo que deve tratá-las como irmãs, como se fossem suas irmãs carnais, com honra e com todo o respeito. Assim, os líderes da igreja, os presbíteros, devem ter essa postura no trato para com as irmãs, as jovens, adolescentes e, como nós dissemos, as viúvas e os viúvos, sejam mais novos e as mais velhas, devem ser cuidados com todo o carinho, com todo o amor, com todo o respeito. E caso tenha necessidade de admoestar, que não seja com cobranças, né? Mas que seja uma admoestação no que diz respeito a não advertir. Essa admoestação seja no que diz respeito a suprir, a abrandar, viu algumas dificuldades, precisa ajudar com encorajamento, amém? Não com espancamento, mas com encorajamento, com amor. Louvado seja o Senhor. Então, mais uma vez, expressar Deus no relacionamento profissional e no ambiente de trabalho, que é esses versículos que lemos. Vemos hoje a importância de manifestar Deus no trabalho, na vida profissional, conforme certos princípios que podem ser obtidos de algumas passagens da palavra. Esta porção nos apresenta princípios para que os que trabalham, todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. O ensino do Senhor. Também os que têm Senhor fiel, não os tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Então, os servos, esses servos, eles não devem desonrar o seu Senhor, que são seus patrões. Eles devem honrá-los com respeito, e muitos deles são irmãos. E ainda nós vemos aqui que esse deve ser um ensinamento no meio dos santos, ou seja, na igreja, e ensinar e recomendar essas coisas aos líderes da igreja, com os diáconos que ajudam nos serviços práticos da igreja. Então os servos devem honrar seu Senhor para que o nome de Deus e o ensino não sejam blasfemados. Isso é muito importante, porque já ouvimos muito, né? Ontem mesmo eu ouvi lá na cidade de Congonhas, eu vi uma irmã, dona de uma empresa, e eu falei, só a senhora que serve aqui, não tem ninguém? Ela disse que ninguém quer trabalhar. E eu falei assim, cadê os da sua casa? Nem eles. E a senhora está ali, sozinha, atendendo o balcão. E olha que tem movimento. Então isso prova que, e ela é uma senhora crente, isso prova que às vezes tem funcionários que são cristãos, eles não respeitam e não honram os patrões que são irmãos. Então isso é perigoso demais, porque o ensino, a doutrina, o evangelho de Deus está sendo blasfemado. Então é preciso ter cuidado nessa questão. Que trabalho, olha bem, olhe só, ele se diz cristão, crente, mas veja como ele trabalha. Que trabalho sem responsabilidade, que pessoa preguiçosa. Quando não fizemos um trabalho bem feito, damos chance de que o nome do Senhor e a doutrina sejam blasfemados. Então, sejamos dedicados e comprometidos com nossas responsabilidades. E Paulo diz para os colossenses que nós estamos servindo a Cristo e não a homens. Então, quem serve a seus senhores, esses devem servir como se estivesse servindo a Cristo. Lembrando que o Senhor
está encabeçando o patrão, os patrões. É por isso que precisa manter respeito e honra. Quando o versículo menciona aqueles que têm Senhor fiel, é justamente os que são crentes, como nós falamos. Graças a Deus. Outro ponto aqui. Continuando, mesmo que você tenha liberdade ou exerça algum tipo de liderança sobre esse irmão na igreja, ainda assim deve ter sabedoria para compreender que no seu trabalho você deve honrar e respeitar. É por isso que Paulo diz: pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha o seu bom serviço é crente e amado. Então essa palavra é importante, porque muitos irmãos e irmãs têm patrões que são crentes, são fiéis a Deus, são irmãos fiéis. E eles também do seu sustento, eles tiram as ofertas para a obra do Senhor na terra. Por isso que eles devem ser honrados. Amém? Graças a Deus. Avançando aqui mais um ponto, precisamos compreender que Deus quer manifestar-se em nossa vida profissional. É muito importante trabalhar. Não é? E Paulo disse, né, que aqueles que não trabalham não têm direito de comer. Então o trabalho é importante, enobrece o homem. Não importa a idade, se já aposentou, ainda tem que fazer algum trabalho. Louvado seja o Senhor. Em nosso trabalho temos de cuidar para que o nome de Deus e o ensino, isto é, os ensinamentos dos apóstolos, né, não sejam blasfemados. Se fazemos algo, deve fazer bem feito. Isso é o que foi falado, trabalhar com resiliência, não é? E trabalhar com o melhor, ou seja, com excelência. Devemos trabalhar assim. Até mesmo nós que saímos para pregar o Evangelho, nós devemos fazer com excelência, porque é a Deus que estamos servindo. Ontem mesmo nós visitamos a cidade de Moeda, visitamos a cidade de Belo Vale e visitamos a cidade de Congonhas, porque um dos comportores queria conhecer a cidade, né? Que é ali que tem o berço ali daqueles assuntos religiosos e até mesmo aquela escultura de Aleijadinho. Mas nós não tivemos tempo para ele ver essas coisas, porque nós estávamos ocupados no comércio e nas praças, no canteiro central, abençoando as pessoas, orando por elas e semeando os livros. E foi muito gratificante ontem. Graças a Deus voltamos à noite com alegria no coração. Então é isso que Deus quer. Se é no trabalho evangelístico, nas visitas, na comportagem dinâmica, devemos fazer com excelência. A Deus estamos servindo e devemos servir bem. Amém? E não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, nós havíamos citado. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso, né, outra vez do Senhor, que seja servo, quer livre. Está em Efésios 6, de 6 a 8. Então essa porção nos revela que devemos trabalhar com dedicação de coração, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Lembrando mais uma vez, irmãos, isso é manifestar Deus na carne, isso é piedade. Piedade não é uma palavra religiosa, ser piedosa, bondosa, né, dando atenção às pessoas, os mais pobres, dar esmola, não. Piedade, a palavra piedade significa expressar Deus, manifestar Deus na nossa carne. Ou seja, você come Bíblia, você ora, você lê a Bíblia, lê os livros, você pratica a palavra de Deus, na sua experiência, Deus se evidencia, se manifesta em sua carne. É o que Paulo diz, manifestando Deus na nossa carne mortal. E ele ainda diz, né, para os coríntios, quando nós manifestamos Deus em nossa carne mortal, o que flui para as outras pessoas? Vida. Em vós opera a vida e em nós a morte, que é vivermos na experiência da morte de Jesus, para nós não recebermos glória de homens. Amém? Então louvado seja o Senhor.
E o outro ponto fala sobre servir aos patrões. Nós já falamos isso, mas queremos encerrar aqui com esse ponto aqui, ó. Um versículo muito bom. Aquele que assume a posição de patrão deve saber tratar bem seus funcionários, seus colaboradores. Deve saber como proceder com eles, sem ameaças, com bastante temor diante de Deus. Ou seja, tem patrões que são carrascos, às vezes oprimem, fazem dos seus funcionários escravos. Eles devem ter temor de Deus, porque senão amanhã Deus pode pesar a mão nele, quando são crentes. Amém? Isso está em Colossenses 4:1. Ele diz assim, ó: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Um patrão, ele não está longe do Senhor. Há um Deus que é patrão, que está no céu, e ele está também conduzindo o patrão dos servos. Então, a questão de patrão e empregado é muito importante, principalmente para cristãos que desejam manifestar Deus na carne. Amém? Expressar Deus. E assim o governo de Cristo Jesus, ele está tomando espaço em cada cidade. Essa é a palavra que nós resumimos nesse dia. Jesus é o nosso Senhor. Bom dia e bom desfrute. Amém.